Jogador pessoal que tinha um futuro brilhante, né? E era uma pessoa muito querida lá na região de Sete Quedas. Para quem mostra, né? A gente tem até vídeos dele treinando, jogando bola. E o que acontece, pessoal? Novas fotos foram divulgadas pela polícia durante uma reconstituição dessa história. Eu vou ao vivo para Dourados. Michael Franco tem mais detalhes. Ô Michael, traz pra gente aí, né? Detalhes dessa reconstituição. Boa tarde para você. Boa tarde, Rodrigão. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Cidade Alerta MS nesta sexta-feira. Como você disse, hoje pela manhã a Polícia Civil prestou uma coletiva de imprensa dando alguns detalhes, né? Daqui a pouco a gente traz tudo isso de maneira completa sobre a coletiva. Apesar de falar de alguns detalhes importantíssimos, por sinal, nem todos os detalhes foram esclarecidos. Até porque as investigações continuam, o inquérito ainda está aberto. A delegada de Sete Quedas, inclusive, a delegada Lucélia Constantino, disse que em breve a resposta será dada para a sociedade, ou seja, as diligências, o trabalho investigativo ainda continua. Por exemplo, alguns detalhes que faltam ser esclarecidos é a dinâmica real desse crime, o passo a passo, como tudo aconteceu. O que se sabe até agora é de uma maneira geral e falta esse detalhamento. Mas nessas imagens que você citou, que a Polícia Civil divulgou nos canais oficiais da corporação da reconstituição, é possível a gente já saber de alguns detalhes, como por exemplo, o Maninho, que até então era identificado apenas pelo apelido, e desde ontem nós conseguimos a identificação do Maninho. Nós sabemos que o nome dele é Cleiton Torres Bobeto. Ele participou diretamente desses atos, ajudando o Danilo a colocar o Hugo na carroceria de uma picape, depois levando até as margens do rio, descarregando a vítima desse veículo e levando até as margens do rio Iguatemi, onde depois as partes do corpo do Hugo foram encontradas. Nas imagens divulgadas pela Polícia Civil, a gente pode perceber que o Danilo sempre segurava a vítima pelas mãos e o Cleiton, Maninho, pelos pés. Eles carregavam o Hugo depois dele ter levado o primeiro tiro até a parte final desse crime, o esquartejamento, carregavam a vítima de uma maneira praticamente pendurado. Então o Hugo era pendurado pelo Danilo e pelo Maninho, né, pelo Cleiton, em todo esse caminho do crime. Além dessas imagens da reconstituição, que a gente pode deduzir alguns detalhes, como eu disse, a participação direta do Maninho, a Polícia Civil também divulgou algumas partes do trabalho da perícia, como o uso do luminol, por exemplo, que é um material, e falando de uma maneira bem simples, que acende em contato com o sangue. E no sítio, né, onde esse crime terminou, a Polícia Civil, a perícia, fez o uso desse luminol e acabou encontrando grande quantidade de vestígios de sangue, o que acabou ajudando na investigação também. Um detalhe interessante é que o Cleiton Maninho, apesar de ter participado, como a gente vê na reconstituição do crime, nessas imagens divulgadas pela Polícia Civil, ele não teve a prisão preventiva pedida. Por enquanto, e inclusive isso foi reforçado na entrevista coletiva de hoje, ele é tratado apenas como um colaborador das investigações, por enquanto, lembrando que esse trabalho continua. Outro destaque que a gente faz sobre esse caso é que o Danilo, o autor do crime, continua foragido e procurado pela polícia dos dois países, tanto do Brasil como do Paraguai. Ontem nós trouxemos esse detalhe e cada vez mais se acredita que ele não esteja mais em Sete Quedas. Porque, querendo ou não, é uma cidade pequena, cerca de 10 mil habitantes, toda a comunidade, toda a população da cidade fazendo campanha massiva nas redes sociais à procura pelo Danilo, e cada vez mais se acredita que ele tenha ido ou para o Paraguai ou para outra localidade aqui do Brasil, e as buscas por ele continuam. Lembrando que em determinado momento ele se apresentou para a polícia, confessou o crime, mas estava fora do período de flagrante e acabou liberado. Teve o mandado de prisão expedido na noite de quarta-feira e desde então é procurado e considerado foragido. Rodrigão. Bom, obrigado, viu, Michael? Eu trago informações daqui a pouquinho, né, sobre a Polícia de Sete Quedas, que falou com a imprensa nesta manhã de sexta-feira. Então se assume aí a autoria do Danilo, a coautoria da Rúbia em relação à morte do jogador Hugo, de apenas 19 anos. E o Danilo, pessoal, a hipótese, né, é de que ele tenha fugido para o lado paraguaio, mas há uma verdadeira caça contra esse moleque, contra esse monstro, contra esse assassino. Deixa eu falar